Então, o que eu peguei, aqui eu peguei um trecho desse, um capítulo, na verdade, né? E aqui eu peguei trechos desse capítulo, que é desse livro aqui. Para quem quiser, né, depois procurar a fonte, quem quiser o livro, é esse livro aqui, A Clear Differentiation of the Three Codes, né? Uma clara diferenciação dos três códigos. Que aqui ele vai falar das distinções essenciais, as diferenças fundamentais entre o veículo da libertação individual, que é o Hinayana ou Theravada, o grande veículo, que é o Mahayana, e os sistemas tântricos, que fazem parte do Mahayana, mas que já são esse caminho mais aprofundado do Mahayana e também mais mágico, teúrgico, com ritos, etc. Então, eu peguei um capítulo que é chamado Os Votos do Bodhisattva, porque ele vai falar muito quais são esses votos, né? Cada caminho, ele tem os seus diferentes votos que a pessoa faz ao longo do seu processo, ao longo da sua busca. No Mahayana é assim, a pessoa ela vai se comprometendo com diferentes votos conforme ela vai avançando. Então, aqui nesse trecho ele começa falando das paramitas, né? A gente tomar cuidado para não ter um entendimento errôneo das paramitas e não acabar praticando as paramitas de uma forma inadequada. Doar animais para serem abatidos, doar armas, venenos. A gente pode pensar, doar drogas para alguém, deve você dar uma esmola para alguém que você sabe que vai comprar uma droga, que vai comprar algo que lhe vai fazer mal, ou se a pessoa está com uma má intenção. Bebidas alcoólicas para os outros, doar bens dos outros sem permissão. Né? Ah, toma isso aqui. Não era meu. Nem pedi para pessoas podia dar aquilo. Dar os pertences de boas pessoas para pessoas perversas, né? Para pessoas que vão fazer um mau uso daquilo porque elas estão mal intencionadas com aquilo. Inclusive doar o Dharma para pessoas perversas. Isso é a degeneração da generosidade. Isso é a degeneração de dana. Então, muito cuidado com aquilo que vamos doar ao outro, que vamos dar ao outro. Porque a gente pode dar as coisas erradas ou pode dar até o que é bom para as pessoas erradas. Tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento aqui. Obviamente, né? Imagina você doar um animal que vai ser abatido depois, que vai ser, sei lá, maltratado, que vai ser sacrificado de alguma forma. Então, tem que tomar muito cuidado. Distorcer os votos da libertação individual e dos bodhisattvas, dissimular a virtude, demonstrar desdém pela conduta ética alheia. Isso é a degeneração da ética, ou a degeneração da harmonia, a degeneração de Shila. Esse distorcer os votos, né, da libertação individual ou dos bodhisattvas é mostrar os votos como eles não são. Como eu falei, nesses meios de distorção, e a gente vive uma era de degeneração do Dharma, e aqui eu não estou falando nenhuma loucura, isso está nos sutras, né? Isso é sabido. Até as escolas que são degeneradas falam que a gente vive numa era de degeneração do Dharma. Então, desde que o Buda desaparece do planeta, desde que ele morre, né, no seu corpo físico, o Dharma começa a se degenerar, porque estamos no Samsara, estamos na Kali Yuga. E na Kali Yuga, tudo se degenera. Todas as tradições espirituais, todo esse Dharma, né, que subjaz as tradições espirituais idôneas, ele se degenera muito rápido. Por isso que há sempre períodos e épocas de reformas e tudo mais. Mas então, distorcer os ensinamentos, né, distorcer os votos, distorcer o que eles significam, como se chegasse um momento em que, de repente, agora você pode quebrar os votos, que é o que acontece muito hoje com essas ideias de tantras distorcidos. Que é a ideia que os compromissos éticos do Mahayana, que são muitos os mesmos compromissos que tem também no Hinayana, eles param de valer. Vocês, para quem aqui já andou por meios de budismo tibetano, já deve ter ouvido falar dessas coisas, né?
que chega um momento da prática em que o lama avançou, ou que aquela pessoa avançou, e aí agora ela pode tomar álcool, agora ela pode tomar carne, agora ela pode arranjar uma consorte física, porque agora ela compreendeu o vazio, e como ela compreendeu o vazio e a não dualidade, ela pode fazer o que ela quiser. Porque ela percebe que tudo é vazio e que nada faz sentido, já que tudo é vazio. Isso é uma degeneração. E tem gente famosa que fala isso. Dalai Lama, por exemplo, fala isso nos seus livros, né? Porque ele foi alguém que, enfim, largou o seu compromisso com a Gelugpa de verdade e foi acabar se envolvendo com esses outros budismos que tem por aí, né? Então, viram tudo pode. Viram faça o que quiseres, no final das contas, né? Isso é uma distorção do caminho. Isso é uma distorção da senda. É uma distorção do que ensinam os Sutras Mahayana. Alguém aqui até comentou no chat. Aí vira festa, né? Vira uma festa. Vira uma festa, exatamente. Porque agora, então, eu vou cair no mundão, né? Eu me preparei, me preparei, me preparei e vou acabar agora caindo no mundão. Então, é um tipo de distorção e um tipo de destruição do Dharma. Isso a gente vê não só no budismo, a gente vê em várias outras tradições espirituais. Como de repente chega um momento que alguém fala: não, mas agora pode. Agora pode, agora eu vou. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque esses caminhos tem que tomar muito cuidado, né? A mente, ela é um campo de batalha. E se a gente perde essa batalha, quem ganha toma o controle. Quando o eu ganha essa batalha, porque na verdade essa batalha é contra o eu, é contra a ignorância, é contra a vidya. E quando a ignorância ganha essa batalha, quando o ego ou o eu ganha essa batalha, aí já era. E uma vez que você sobe, a queda, ela é proporcional à subida. Então, por isso, tem que se tomar muito cuidado. E por isso que o discernimento é muito importante. Por isso que sempre ter uma auto-observação muito rígida. Por isso que os textos dão muita importância para a questão da confissão, que essa confissão ela tem que ser consigo mesmo. Porque qualquer pensamento perverso dentro de nós, qualquer perturbação dentro de nós, é um demôniozinho que está lá. E aquilo fica impresso no contínuo mental. Aquilo está no nosso fluxo mental. Então, enquanto a gente não fizer essa substituição de sementes, enquanto a gente não queimar essas sementes, não purificar essas sementes venenosas que estão lá, tirar as minhocas, as ervas daninhas, etc., da nossa mente, elas vão crescer, né? E elas vão ficar à espreita, a partir daquele momento em que eu vou dar um deslize e aí elas tomam conta de mim. Por isso que o budismo ele vai enfatizar o vazio, e a gente vai ver a questão aqui do vazio novamente, porque realmente o vazio é o grande antídoto. A sabedoria que compreende o vazio, ela é o grande antídoto. Aqui na imagem, a gente vê o Sakya Pandita sentado em posição meditativa, né, na postura de lótus, com o mudra que gira a roda do Dharma, e ele está numa posição muito parecida. A gente vê imagens de Tsongkhapa nessa posição, né, mas até também nos remete a Manjushri, ao aspecto sabedoria da mente de um Buda, da natureza Buda. Porque aqui tem uma espada, né? De um lado tem uma espada e do outro lado tem um texto, tem um texto que seria a imagem espelhada, né? Então seria como se do lado direito há uma espada, a espada flamejante da sabedoria, do discernimento, que corta a ignorância, corta os elos da ignorância, corta todo esse nó, todas essas ervas daninhas na nossa mente. E também os sutras Mahayana. Aqui, esse texto, ele sempre representa os sutras Mahayana. Muitas vezes se fala até que eles representam os sutras da perfeição da sabedoria, os sutras Prajnaparamita. Porque justamente
eles têm essa ênfase no vazio de existência inerente. Enquanto não tirarmos o eu do caminho, e essa é a grande batalha, a gente corre o risco de perder a batalha. Corre o risco de perder a guerra, na verdade, né? Porque temos várias batalhas, mas é uma grande guerra nossa contra nós mesmos, não é contra ninguém externo. É nós contra nós mesmos. É uma guerra contra Mara, contra as hostes de Mara, né? Aquele que tentou destronar o Buda, que tentou dissuadir o Buda no seu caminho, né? Mara representando essa força da ignorância dentro de nós. Então, temos que tomar muito cuidado, porque essa energia, essa força, ela está lá, já que a nossa mente ela está afligida por essa força da ignorância. E por isso, como eu falei, a confissão ela é de extrema importância. E aqui a confissão para conosco mesmos, né? Durante a prática, a gente pode pegar um momento. É até bom ter um diário em que a gente vai realmente fazendo uma confissão sincera, com uma autoterapia, digamos assim, muito entre aspas, né? Mas uma autoconfissão radical, né? Ah, tal pessoa me irritou, mas por que tal pessoa me irritou? O que que tem em mim que me faz ficar irritado com aquela pessoa, por exemplo? Quais são as minhas inseguranças? Quais são as perturbações dentro de mim? Nesses vários momentos da vida, né? E aprender a cada vez mais jogar menos a culpa nos outros e assumir a nossa responsabilidade, porque se a gente está falando de karma, o karma é isso, é responsabilidade. Responsabilidade perante as nossas ações, né? A culpa não é do outro, a culpa é sempre nossa, a responsabilidade é nossa. Então, por isso que também entra nessa outra questão que ele fala aqui, da dissimulação da virtude. Não dissimular a virtude, né? Não cair num ponto em que você vai fingir ter virtudes que você não tem. Você vai botar para os outros uma imagem, mas você não é aquilo. Você não é aquilo, você não pensa aquilo e você não faz aquilo de fato. Essa dissimulação da virtude é aquele velho clássico, né? O hábito não faz o monge, enfim. Mas a questão é você não cair na hipocrisia, porque isso também vai fazer parte do seu julgamento. Quando chega a hora da morte e a gente vai para o estado intermediário, quando a gente vai para o bardo, a nossa mente ela vai rever tudo. E aí vem aquela sinceridade total. Todas as cenas, tudo que a gente fez na nossa mente vai reaparecer. É como um filme mesmo. Sabe aquela história? Eu vi um filme da minha vida passando. A gente vai ver aquilo. E a depender do que a gente cultivou, dos estados mentais que nós cultivamos, ou seja, das ações que nós realizamos, essa experiência ela pode ser mais ou menos dolorosa. Ela pode ser um sonho tranquilo, ela pode ser um pesadelo, ela pode ser um mais ou menos, que é o que eu acredito que é da maioria das pessoas, né? A maioria de nós aqui é um mais ou menos. A gente ainda não, a gente ainda não entrou no inferno, mas também ainda não está no mundo dos deuses. A gente está nesse mais ou menos que é o reino humano. Então, mas é claro, tem casos de pessoas que realmente aí pode ser uma experiência infernal, e tem outras pessoas que pode ser uma experiência devacânica, né? Uma experiência de mundo dos deuses, de terra pura, como a gente vê também falado nas literaturas budistas. Então, quando se entra nesse estado, é quando acontece esse julgamento que a gente vê em outras tradições espirituais também. O tal do julgamento que acontece depois que as pessoas morrem, né? Desde lá a tradição egípcia, por exemplo, na tradição cristã, em várias outras tradições espirituais. Então, por isso que não adianta dissimular a virtude. Porque o karma a gente não engana. Não tem como enganar a lei do karma. Então, o ideal é a gente buscar sinceridade conosco, com os outros, mas principalmente conosco, no sentido, claro, com os outros é importante,
mas conosco também, né? Se a gente quer seguir o caminho, se identifica ou não, buscar. E é claro que a gente não vai se tornar um estandarte da virtude do dia para a noite, mas buscar se esforçar, porque isso já é ter uma sinceridade na intenção, né? A reta motivação, ela é essencial. Demonstrar desdém pela conduta ética alheia, ainda ficar julgando os outros também. Não é. Tem que saber separar o joio do trigo, né? Tem que denunciar o que deve ser denunciado, mas não ficar de picuinha com as pessoas, não ficar de picuinha com os outros, de fofoquinha com os outros, de tal fulano não medita tanto quanto eu medito, né? Ah, aquela pessoa se diz budista, mas ela nem é paciente. Há momentos que nem é para ser paciente mesmo, como a gente vai ver aqui hoje. Mas a questão é a gente focar no nosso próprio processo. Isso é essencial no caminho espiritual. Porque é muito fácil para o nosso eu querer projetar as coisas sobre os outros. Então, evitar ficar projetando os nossos problemas nos outros, mas realmente focar em nós mesmos, nesse sentido, nos defeitos, os nossos defeitos, e não nos defeitos alheios, somente porque a gente pode cair numa comparação perigosa aqui. No sentido que, de repente, eu começo a achar que os outros são piores do que eu, e isso infla a arrogância. Então, não cair nesse tipo de arrogância. E pensar que cada um está no seu processo também. Né? As pessoas têm seus defeitos, eu tenho os meus, e a gente vai aprendendo a lidar com eles. E até uma atitude compassiva, a gente aprender a tolerar os defeitos dos outros. Né? Aí sim é um caso em que vale a pena a paciência. A Lígia comentou: se eu vir a sombra é minha. Exatamente. Porque senão a gente cai nessa degeneração da ética, né? Começa a se achar melhor do que os outros. Mas é como eu falei, é claro que haverá casos, como ele diz aqui, né? Sakyapanta vai falar isso bastante. Há casos em que realmente a gente tem que denunciar quando o Dharma está sob ameaça. Aí realmente você tem que ir lá e denunciar que há uma pessoa cometendo um crime, né? Há casos e casos aqui. A gente tem sempre que lembrar que o budismo é muito pragmático. Eu coloquei recentemente um vídeo sobre a ahimsa no canal, a não violência, e uma pessoa me perguntou: ah, mas e a autodefesa? É claro que há o direito da autodefesa. Né? As filosofias indianas, elas nunca vão dizer para alguém, não, pode deixar alguém te matar, te violentar, fazer o que quiserem contigo. Não, porque há momentos em que realmente não se deve ter paciência. Mas isso não deve ser confundido com vingança, obviamente. Aqui entra no ponto, né? A gente está seguindo aqui a ordem das paramitas, das perfeições. Dana, Shila, Kshanti, Virya, Dhyana, Prajna. Então, chegamos no ponto da paciência. Ser demasiado paciente quando uma atitude enérgica é necessária para prevenir que alguém cause dano às três joias e aos gurus, ou para impedir que alguém destrua o Dharma. Isso é a degeneração da paciência. Então, há momentos, e há momentos na nossa própria vida, em relação aos outros, realmente, que a gente tem que ter atitudes enérgicas. Mas aqui, principalmente em relação, como ele fala aqui, ao Dharma. Né? Quando a gente vê um mundão de falsos ensinamentos. E é complicado falar isso, né? O que é um falso, o que é um verdadeiro? Use o seu discernimento, julgue. Realmente, quem sou eu para falar isso? Quem é Sakya Pandita para falar isso? Todas as tradições budistas vão dizer que, né, o que elas promovem é o ensinamento verdadeiro. Então estude, reflita, medite, julgue. Não precisa acreditar em algo só porque está sendo dito aqui. Exercite a sabedoria. Pare de ficar esperando que os outros vão te dar o discernimento, né? Medite, estude e não seja paciente quando não é para ser paciente. Se o ensinamento está sendo distorcido,
Como eu falei, o exemplo do Tantra. Né? Hoje em dia a gente tem um mundão de banalização do Tantra. A palavra Tantra. E aqui eu não estou falando só do Tantra budista, porque o Tantra ele não surge no budismo. O Tantra ele surge em escolas indianas. Né? A gente tem o Shivaísmo de Kashmir, o Shivaísmo Advaita. A gente tem várias escolas indianas chamadas de hinduístas que também têm as suas vertentes tântricas, porque Tantra é essa teurgia, né? Esse aspecto mágico dos ritos, é o caminho iniciático do Dharma. Do Dharma em todas as suas roupagens, seja budista ou não budista. Mas hoje a gente vê uma grande degeneração, né? Essa ideia, então, de que Tantra é massagear a sua genitália ou várias outras coisas, né? Como uma terapia e coisas perigosas, na verdade. Coisas que vão mexer com chakras inferiores, coisas que vão despertar energias que não devem ser despertadas, né? A tal da obsessão com a pobre da Kundalini, né? De mexer com a energia do chakra básico. O chakra que, como os budistas falam, está no local secreto do órgão da pessoa. Então, como que isso destrói a vida de pessoas mundo afora? Né? Eu já vi documentários e a gente vê isso, pessoas que ficam loucas, que ficam com aquele olhar vidrado de fanáticas, pessoas que perdem o controle da energia sexual, viram maníacas sexuais, que viram megalomaníacas, que começam a se achar o novo avatar, a nova encarnação de Vishnu, ou o que quer que seja. Então, tudo isso é uma degeneração do Dharma. Tudo isso é a destruição de ensinamentos que são ensinamentos que levam para a libertação do samsara. Mas aqui no caso, são ensinamentos que vão levar a pessoa para um aprisionamento ainda maior, para afundar nas trevas do samsara de uma forma ainda mais acelerada. Temos o caminho que visa a aceleração da libertação, mas também tem um outro caminho que visa a aceleração do aprisionamento, da escravidão, da destruição. Né? As hostes de Mara, como eu tinha falado. Então não é o momento de ser paciente nesse sentido. Né? Não é o momento de ser paciente com esse tipo de ensinamento. E não que a gente tenha que ficar criticando toda hora ou brigando com as pessoas que seguem, mas o cuidado que a gente tem que ter em relação a nós mesmos. Se a gente percebe que a gente não se identifica com esse ensinamento, não deixa que eles fiquem na nossa mente. Aqui é mais uma atitude mental, inclusive. Não é nem de querer atacar os outros, brigar com os outros. Até porque as pessoas, em geral, quando elas estão com a sua mente montada, formada numa única coisa, elas vão seguir aquele caminho, né? Cada um segue as suas convicções. Essa nem é tanto a questão. Mas a questão é não permitir que essas coisas entrem na nossa mente. Se a gente tem clareza de que isso é inadequado. Porque ao longo da busca espiritual, é claro que a gente vai encontrar pessoas que vão tentar nos convencer de que isso é adequado. Então, a gente tem que ter essa defesa, é realmente a mente se defendendo, né? Ter essa energia para pensar, aqui você não entra, né? Bateu, voltou. E não ficar tendo uma atitude subserviente, né? Que permite que essas energias, que esses ensinamentos entrem no seu fluxo mental. E também saber se você se envolve com um grupo que você percebe que tem alguma coisa estranha, você não se sente bem, você faz práticas que te fazem passar mal. E eu conheço pessoas que praticam certas coisas que já me falaram: ah, não, eu fui naquela transmissão, eu comecei a vomitar, eu comecei a passar mal, fiquei estranho. Não pratique mais aquilo. Não tenha paciência com aquilo. Porque o puro Dharma não é para que a gente se sente mal. Como controlar o fluxo mental? Perguntaram aqui, ué, vai meditar, tendo plena atenção. É assim que a gente controla o fluxo mental, tendo vigilância e contínua lembrança. Não que eu tenha a todo momento, né? A gente está tentando aqui. Mas é assim, é simples. Mas não é simples, mas é simples.
O ensinamento ele é bem direto. Não tem uma fórmula muito mágica. Estude, medite e foque a sua mente em pensamentos elevados. Entusiasmar-se com falsos ensinamentos. Dedicar-se ao aprendizado errôneo. Gastar energia com meditações, reflexões inadequadas. Isso é a degeneração da reta energia. Essa é a degeneração de Virya. Porque eu estou desperdiçando a minha energia. Né? Eu estou gastando a minha energia com coisas que não valem a pena. Eu conheço uma pessoa que gosta muito desses assuntos. Ela não frequenta nenhum desses grupos, né? Mas ela realmente gosta desses assuntos, ela é muito sincera na sua prática. Só que ela acaba se perdendo muito em questões de ativismo político, em questões, às vezes, de teoria da conspiração, e vai gastando muita energia com essas coisas, né? E coisas que não vão agregar nada para ela. Não que o ativismo não seja importante, a gente tem muitas causas no mundo, tem muitos problemas no mundo com os quais a gente tem de lidar. Porém, a gente tem que saber priorizar as nossas coisas na vida, principalmente se a gente sente que isso é algo que nos dá um grande significado, tentar conciliar as coisas. Então, às vezes as pessoas perdem tempo, né? Ou elas perdem tempo com coisinhas, por exemplo, eu gosto de astrologia. Eu realmente gosto de astrologia. Eu já estudei bastante astrologia, me ajudou muito em determinados períodos da minha vida. Até essa abordagem realmente mais moderna, mais psicologizada da astrologia, né? De tentar entender as tendências da minha personalidade, etc. É muito interessante. Porém, eu não vou ficar focando somente na astrologia ou priorizar a astrologia se eu tenho acesso a um ensinamento que leva para a libertação disso tudo, para libertação da própria necessidade de uma astrologia. Quem se liberta do samsara, pouco importa qual é o seu signo solar, onde está a sua lua. Porque todos esses condicionamentos, eles fazem parte de uma mente que está presa à roda do samsara. Quem se liberta está fora disso tudo. Então, buscar se libertar do samsara é buscar se libertar disso também, dessa construção kármica que ocorre, sobre a qual nós não temos muito controle, né? Porque é claro que é tudo mediante causas e condições, e tudo depende das nossas ações. Só que a nossa mente está perturbada pela ignorância, e por estar perturbada pela ignorância, a gente não tem total controle sobre as nossas ações. A gente age guiado por essas perturbações. Então, não se entusiasmar demasiado com coisas que talvez não seja prioridade, que podem até às vezes ser boas, ser idôneas, ter sua utilidade, mas uma utilidade que é para aquele momento, uma utilidade que deve ser reduzida. Não aquela utilidade central. E até em caminhos espirituais idôneos, né? Tem muitas tradições que eu gosto, mas que não são aquele meu foco principal de estudo. E eu tô falando aqui de tradições bem profundas. Mas por uma série de motivos, né, eu escolhi o Buda Dharma. Me identifico mais com ele. Então, é muito claro na minha cabeça que eu tenho que priorizá-lo no meu estudo, o que não me impede de estudar outras coisas, de buscar uma certa conexão com outras tradições em diálogo, né? Por exemplo, o gnosticismo, idôneo. Porém, a gente tem que ter essa clareza de saber o que a gente consegue priorizar dentro do nosso tempo. Mas principalmente não se entusiasmar com coisas que, além de nos dispersarem, são falsas. Isso é um problema, é uma falta de plena atenção, mas também, como ele fala aqui, é uma falta de víria. É um desperdício de energia. Entusiasmar-se com falsos ensinamentos, né? Ficar buscando meditações que não são adequadas, esses mindfulness que estão na moda, que não servem para nada. Não servem para nada. Eu fiquei mais calmo. Tá, e daí? Não vai te libertar do samsara. Não serve para nada, então. Do ponto de vista budista,
é inútil. Às vezes, para lidar para sua rotina, vai procurar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, vai ser até melhor do que ficar buscando meditações que não vão te levar para lugar nenhum, que não têm um propósito, que estão desvinculadas das tradições originais de onde elas vieram. Achar que a gente tem que ficar só no aqui e agora, o poder do agora. Mas você vai morrer amanhã. O amanhã ele vai vir. Não adianta ficar querendo ficar no agora. A vida não é um agora verão, né? O inverno ele vem. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que plantar as coisas, cultivá-las. Nós estamos condicionados pelos três tempos enquanto ainda estivermos no samsara. Passado, presente e futuro. Né? E os textos Lamrim são muito claros. Eu tenho que pensar no meu futuro. Eu tenho que ter metas. Eu tenho que pensar nas minhas vidas futuras, porque se eu me identifico com Mahayana, se eu busco Mahayana, esse é um compromisso para várias vidas. Então, sim, eu tenho que pensar no depois, não só no agora. Eu me preocupo com agora, mas pensando no depois. E pensando no passado também, o que eu aprendi com o passado. Como que muitas questões do passado ainda me assombram e eu tenho que lidar com elas. Inclusive, né, as nossas tendências. Você quer saber como foi a sua vida passada? É só focar aí nos seus defeitos, no que você andou alimentando, mas também nas suas predileções, nas coisas que te atraem. Se você se atrai pelo budismo, se você se atrai por uma tradição cristã mais mística, o que que chama a sua alma? Pelo que o seu coração queima? Isso não é de hoje. Então, trata-se de entender que a gente está vindo de um passado também. Então, não gastar energia com reflexões inadequadas. Alguém aqui está reclamando do chat que reflete demais. Refletir não é ruim. Refletir é bom. É necessário. Mas é claro, a gente tem que tomar cuidado sobre o que a gente reflete. Né? Se aquela mente que está muito tagarela, refletindo sobre coisas que só nos dispersam, ou refletindo sobre muitos problemas alheios, vamos tentar segurar e refletir sobre o que vale a pena refletir. Mas a reflexão ela é um uso do discernimento, né, de viveka. É um aspecto da sabedoria prágina, porque o discernimento ele está contido na perfeição da sabedoria. Então, é necessário refletir. É bom refletir, desde que a gente não fique só na reflexão e não parta para a ação, porque senão se vira aquela mente que só pensa, pensa e não faz nada. E não se decide também, né? Porque às vezes o excesso de reflexão ele leva a isso. Aquela pessoa que acaba caindo numa insegurança porque ela reflete tanto, isso tolhe a intuição. Então tem que ter a reflexão, mas tem que dar um espaço para que a intuição venha, né? E a intuição aqui não é um sentimento, não é um instinto. A intuição é algo mais elevado do que isso, né? É Budi. Então tem que permitir que haja espaço para essa luz que vem, né? Essa faísca que vem e nos guia para uma coisa, para um caminho, nos dá o entendimento. Caso contrário, se a gente fica desperdiçando a nossa energia, essa é a degeneração de Virya, é a degeneração da reta energia. Não ter um cultivo adequado de shunyata, a perspectiva do vazio de existência inerente na prática meditativa. Cultivar práticas de forma relapsa e incompleta, em que os pontos essenciais são deixados de lado. Nada disso levará a dhinana. Nada disso vai levar para a gnoses. Portanto, trata-se de uma atenção plena deficiente. Porque qual é a função da atenção plena nesse caminho? Não é só eu ficar atento. Eu posso, eu posso cortar minha grama ali fora e eu vou estar plenamente atento àquele exercício. Eu tinha uma professora que ela falava, ela praticava equitação, né? Ela era professora de inglês e ela falava que ela praticava muita equitação, eu acho que ela era quase profissional nisso. Ela falava: Olha, Bruno, eu cheguei num ponto que a minha mente é como a de um yogi. Ela falava. Nesse sentido, desse pessoal de yoga normal, hatha yoga de academia,
Que ela fala, não, chega um ponto que eu tô tão concentrada na prática da equitação, né, de montar no cavalo, de fazer o cavalo se movimentar da forma adequada, que eu não penso mais em nada. Eu tô plenamente atenta. A minha mente ela até se desliga de outros pensamentos. Eu tô plenamente atenta naquela atenção. Mas até hoje eu não entendi qual o propósito disso, tirando o fato de ser algo útil para a equitação. E realmente, do ponto de vista do Dharma, não tem propósito. Do ponto de vista, é bom para aquela prática, para aquele exercício, mas do ponto de vista de uma libertação do samsara espiritual, realmente não vai fazer com que a pessoa se liberte do samsara. Porque como Kamalashila insistiu nisso lá no século VIII, quando teve o debate de Samye, o famoso debate de Samye, que foi o debate entre Kamalashila, representando essa perspectiva Yogacara Madhyamika, versus um personagem, né, o Ho Chang, um dos nomes pelo qual ele é chamado, um chinês que representava a via da iluminação súbita, que falava que a gente tinha que se focar somente no aqui e agora, que basta parar de pensar. Houve esse debate entre esses dois, porque são duas visões antagônicas. Porque na visão Yogacara Madhyamika da Índia, que o Kamalashila representava, e que é a visão adotada pela escola Kadampa e pelo Sakya Pandita, pela escola Sakya original, a plena atenção, ou a atenção plena, o que é traduzido como mindfulness no Ocidente, em inglês, né? E em português o pessoal ainda adotou por falta de criatividade. Trata-se de um estado mental que ele vai te preparar para chegar à sabedoria. Ele vai te preparar para meditação analítica. Ele vai te preparar para reflexão, mas uma reflexão guiada pela intuição. Ele vai te preparar para que você consiga até mesmo usar o pensamento num nível, né? Mas é claro que tem que ir além desse nível conceitual, mas um nível em que a mente ela está bem organizada, ela está bem estruturada, tranquilizada, e aí sim eu vou conseguir chegar a uma intuição mais elevada, né? Ao chamado insight. Eu vou conseguir chegar a uma compreensão mais profunda do vazio. Eu vou ter aquela intuição que vai perpassar todas as camadas da minha mente, como a espada de Manjushri, que vai chegar cortando tudo de forma flamejante, né? A sua espada flamejante que chega cortando todos aqueles nós. Porque agora que a mente está tranquila, eu observo aqueles nós e eu consigo perceber os problemas daqueles nós, né? Ela está clara e até o pensamento se torna mais claro. E a intuição, então, ela vem e ela percebe e ela corta e desfaz aqueles nós. É claro que esse seria o estágio mais avançado da meditação analítica, de Vipassana. E essa intuição que vem, essa é a voz do silêncio. Não é só o aquietei minha mente, mas essa intuição mais elevada. É aquela compreensão profunda que eu não consigo explanar em palavras. Depois a gente tenta traduzir em palavras, né? Mas é um fogo que vem. É uma lâmpada que foi acesa, que dispersou a escuridão. A lâmpada já estava lá, ela só precisava ser acesa, né? Então ela dispersa a escuridão. A sabedoria é a voz do silêncio. Então, não ter um cultivo adequado de shunyata vai complicar muito a prática meditativa. Por isso que é necessário estudar e refletir sobre a perspectiva do vazio de existência inerente. Entender que esse vazio é o vazio de eu, é o vazio de existência inerente, é interdependência. E se eu cultivo prática de forma relapsa, se ora eu medito, ora eu estudo, ora eu me dedico, mas aí depois eu não me dedico, essa inconstância no caminho, é claro que eu estou sem plena atenção, porque para onde eu estou direcionando a atenção na minha vida? Eu não estou direcionando a atenção para, para a prática espiritual, eu não estou direcionando a atenção para aquilo que é almejado, se eu me identifico e almejo esse caminho, para criar uma rotina mínima
de meditação. E assim não tem como. Não tem como eu ter nem energia o suficiente. Se eu não tenho atenção, eu não tenho energia, eu não vou ter discernimento o suficiente, porque a mente ela se dispersa e acaba se envolvendo com outras coisas que não tem nada a ver aqui com uma reflexão adequada. Ela acaba se deixando levar pelos kleshas, pelas perturbações, né? Vai sendo dominada pelas perturbações, vai se distraindo, porque no fundo também esse poder das perturbações é uma grande distração na nossa mente. Então, temos que tornar a plena atenção menos deficiente. Dedicar-se ao ensino, à escrita e ao debate dos ensinamentos, de ensinamentos que não estão de acordo com o Buda Dharma, é um tipo de sabedoria impura também. Né? O que eu estou perdendo meu tempo aqui? Se eu vou ficar debatendo coisas que não têm a ver com aquilo que eu decidi que é o meu foco principal de estudo. Digamos assim, eu vou entrar num grupo, agora eu vou entrar num grupo online de catolicismo, da patrística. Não tem nada a ver com esse assunto. E se contradiz com esse assunto, na verdade, né? Porque não vai ter renascimento, não vai ter karma. Então, para que que eu vou ficar discutindo isso? Deixa eles no caminho deles, cada um no seu quadrado, cada um no seu galho. Ou então eu vou entrar num grupo espírita e ficar debatendo. A gente via muito isso em outros grupos, né? Eu já andei, às vezes, por outras instituições que tinham um foco claro, mas às vezes iam pessoas de outros grupos que não tinham nada a ver para ficar debatendo assuntos que não tinham nada a ver com aquele foco. Pareciam que eu queriam converter, eu não sei, não sei. Acontece às vezes, né? Sempre tem algum turista que chega lá, mas ele chega, parece até querendo fazer um proselitismo de um outro assunto, uma outra coisa. Ali já comentou alguém que vai querer discutir terra plana. Pois é, não dá para querer discutir terra plana. Até porque os indianos já sabiam que a terra não era plana desde a antiguidade, né? No Tibete é a coisa mais complicada, porque o Tibete era mais medieval e tal, mais isolado, mas na Índia, né, no período de ouro da Índia, védico, eles já sabiam que a terra não era plana. Então, assim como muitos gregos antigos também já sabiam. Então, enfim, perder tempo discutindo essas coisas não tem porquê. É um tipo de sabedoria impura. É um exercício do discernimento impuro, né? Porque a sabedoria ela tem vários níveis. O estudar, o refletir, eles fazem parte da perfeição da sabedoria. A gente sempre pensa na perfeição da sabedoria como aquele nível mais elevado, que é a compreensão do vazio, que leva para a libertação do samsara. Mas lembra, a gente viu isso no Lamrim Chenmo. Ela tem vários níveis. E nos seus níveis mais básicos, é justamente, inclui esse exercício de viveka, do discernimento, né? Viveka é a palavra sânscrita para discernimento. Separar o joio do trigo. O que em textos mais antigos é traduzido como discriminação, né? A faculdade de discriminar as coisas, o certo do errado. É que essa palavra discriminação em português, hoje, ela ganhou outro significado. Eu não gosto de usá-la, porque hoje ela tem aquele significado mais ligado a de você tratar como inferior ou de forma intolerante quem é diferente de você. Então não é nesse caso aqui. Mas então esse poder do discernimento, da reflexão, isso também é um exercício da análise. E a gente vê isso sendo feito a todo momento nos textos budistas, né? São textos dialógicos, dialéticos, em que eles estão sempre dialogando e mostrando, estruturando a sua argumentação, né? Isso a gente vê. O budismo é uma tradição bem filosófica nesse sentido, né? Não é uma tradição tão mitológica quanto outras tradições espirituais, embora ele também tenha os seus aspectos mitológicos, etc. Então, é uma tradição que realmente dá muita importância para esse exercício, esse refinamento da faculdade mental. Fé num guru inferior, né? Fé em alguém que talvez não seja muito elevado, devoção a doutrinas inferiores. Se você sabe, né? Aí é se você sabe, se você tem um discernimento para saber que, isso aqui não vai. Por exemplo, no próprio contexto Mahayana. Se de repente eu começo a me envolver, né? Aqui eu estou estudando Mahayana, aí de repente eu começo a seguir um professor do Dharma que é do Theravada.
Por que que eu estou fazendo isso? Cadê a convicção no Mahayana? Se o Mahayana é o grande veículo, será chamado de o veículo superior, o veículo que completa o caminho. Não que o Theravada seja ruim, né? O Theravada leva a libertação do samsara e libertação individual, mas não leva ao estado último de Buda e não leva à sabedoria última, a Jnana, e não leva à libertação, ao exercício da compaixão, né? Ao voto de libertar os outros seres também, né? De auxiliar os outros seres a se libertarem. Então, saber aqui, né? O que cada qual no seu caminho. E saber que se a gente encontrou um caminho que nós entendemos, né? Como eu falei, não é para aceitar isso aqui só porque está sendo dito. Mas se a nossa reflexão, se o nosso entendimento, se faz sentido para nós que esse caminho é mais profundo, para que eu vou perder tempo para algo que às vezes já ficou, eu até já superei no meu passado, mas eu decido voltar para aquilo? Não tem porquê. Então, entusiasmo também com tipos inferiores de meditação, como eu tinha falado, né? Se eu tenho acesso a algo que talvez tenha mais clareza, seja melhor do que aquilo que talvez eu já tenha praticado no passado. Isso é uma fé impura, né? Ou o exemplo que eu tinha dado, desses mindfulness que psiquiatras, psicólogos usam, que é uma terapia complementar, e até a validade científica deles não é muito bem atestada, e não tem nada a ver com a meditação daqui, né? Não tem um propósito de libertação do samsara e de compreensão da sabedoria, cultivo da compaixão, etc. Dar aos doentes as comidas que eles desejam e não que necessariamente fazem bem. Deixar de intervir em condutas danosas. Revelar o veículo do mantra para aqueles que não foram iniciados. Explanar o Dharma aos indignos. Isso é a compaixão impura. Então, muito cuidado, porque no Ocidente a gente tem uma ideia muito errada de compaixão. Acha que compaixão é sair deixando fazer é deixar os outros fazerem o que eles quiserem, né? É sempre botar a mão na cabeça das outras pessoas e esperar que os outros botem a mão na nossa cabeça também. E se eu não botar, a gente fala, cadê a empatia? É sempre você afagar a vaidade alheia, afagar as perturbações alheias, afagar os kleshas alheios, afagar o eu alheio. No budismo não há espaço para isso, não há espaço para afagar o eu. O eu ele tem que ser obliterado. Nem obliterado, porque ele nem existe. Né? Ele tem que ser entendido como algo a ser superado. Então, obviamente, eu não vou dar aos doentes as comidas que eles desejam. Imagina, você tem uma pessoa na sua família que é diabética, ela tá passando mal, aí você vai lá, toma esse pote de sorvete. Eu vou matar aquela pessoa, né? Só porque ela quer. Ah, não, eu quero porque quero sorvete, etc. Eu mereço. Não, amigo, você não vai, você não vai tomar sorvete. Come esse brócolis, né? Finge que é remédio e toma. Não intervir em condutas danosas. E aqui não tá falando só da nossa conduta, não, tá falando de condutas alheias também. Você tem uma pessoa que está perturbando o ambiente, uma pessoa que está causando mal aos outros. Se a gente tem a possibilidade de intervir, intervenha, né? Interrompa aquela ação. Que até acho que entra muito naquela questão que eu tinha falado, né? Que uma pessoa me perguntou, porque tem um vídeo sobre a rimsa no canal, sobre a rimsa, e uma pessoa me perguntou, mas e a autodefesa? É claro que há o direito à autodefesa. É claro que há momentos, como a gente viu aqui no texto de hoje, que não é hora de ser paciente. E o Shantideva fala no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, em relação a nós mesmos, que há momentos que também não é para sermos impacientes conosco mesmos, com nós mesmos. Em relação às nossas perturbações, elas estão se espalhando, torne-se uma deidade irada dentro de você, né? Deixe que a ira contra essas perturbações expulse-as das nossas mentes. Seja enérgico, isso é víria, isso é reta energia.
Então, deixar de intervir em condutas danosas é uma compaixão impura, seja com nós mesmos, e eu nem acredito em compaixão com nós mesmos, né? Essa ideia de auto-amor, auto. Acho estranho, do ponto de vista budista, acho muito estranho. A compaixão, ela é para com o outro. Nenhum Guru Lojong vai falar tenha compaixão consigo próprio. Isso é autopiedade. É claro, a gente tem que ter confiança, autoconfiança, energia. Então, deixar de intervir em condutas danosas, revelar o veículo do mantra para aqueles que não foram iniciados, que é o que a gente vê hoje em dia, uma banalização de tantras avançados, de Anuttara Yoga Tantras, tantras yogas superiores, tantras do quarto nível, sendo vendidos aí, e às vezes como práticas que vão fazer a pessoa ter mais prosperidade na vida, né, prometendo resultados materiais, ou prometendo uma iluminação mais rápida, uma iluminação súbita. Entra naquela questão que a gente já viu da degeneração do Dharma. Porque são caminhos que prometem um atalho para as pessoas. Né? Um atalho para o inferno, só se for. Lembrando que no budismo o inferno é real, gente. Não dá pra gente ficar com medo, né? Não dá pra temer que nem um católico medieval temeria o inferno. Acho que os católicos atuais não têm mais essa mentalidade. Mas estados infernais de consciência, eles ocorrem depois que a pessoa morre, dependendo do que ela fez, com que ela se envolveu, né? Isso pode acontecer. Então, e até na nossa própria vida aqui, encarnados num corpo físico, há momentos da vida em que a gente experiencia infernos. E isso tudo é o resultado do karma. Esses pequenos infernos pessoais, né, que muitas vezes a gente experiencia na nossa vida. Então, não achar que o caminho é um caminho só de rosas ou só um caminho em que você vai ficar ah, sempre num estado de bem-estar e que mesmo que você não esteja nesse estado de bem-estar, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E é justamente essa questão, né? No samsara não tá tudo bem. Ah, então, revelar o veículo do mantra para quem não foi iniciado, banalizar a prática, porque isso pode fazer mal para aquela pessoa. Se aquela pessoa não está preparada, isso pode afetar o corpo sutil daquela pessoa. Lembrando sempre que Tantra é teurgia, Tantra é magia. Isso pode causar problemas nos chakras daquela pessoa. E depois, para resolver aquilo, a ciência nem acredita em chakras. A psiquiatria, a psicologia não acreditam nisso, né? São ciências, têm os seus métodos, são ciências materialistas. Vai fazer o que com essa pessoa? Ela pode ir para terapia, né? Pode até ajudar se a mente dela melhorar e tal, mas não necessariamente vai resolver. Há problemas que vão ser carregados para a próxima vida. Então, e a pessoa pode se envolver com coisas que vão ter uma consequência kármica. E a gente também vai sofrer essa consequência, porque foi a gente que empurrou a pessoa para aquele abismo, né? A gente que deu a dica para a pessoa, vai lá e pula. Então, tomar muito cuidado. E explanar o Dharma aos indignos. Isso está no Lamrim Chenmo. O Dharma é muito bonito, não é? Acho que quem está aqui é porque acha o Dharma muito bonito. É porque vê beleza nesses ensinamentos. É porque sente o coração batendo junto desses ensinamentos. Porém, o Dharma não pode ser doado como algo que a gente pode sair espalhando por aí de uma forma proselitista. Não há espaço para proselitismo aqui, porque nem todo mundo está preparado. A gente pode fazer uma pesquisa no censo, né? Quem quer se libertar do samsara? Quem está disposto a fazer o voto do Bodhisattva? Mesmo a gente, nós que somos pessoas normais, pra gente ainda é complicado. Então, não é um caminho que a gente tem que pensar, não, eu vou converter o Brasil ao budismo. Não. Até porque até esse ismo de budismo, a gente tem que deixar isso de lado.
essa ideia, né, uma religião organizada, etc. Isso é o de menos, não é a questão aqui. Pensar no Dharma como um caminho, uma senda, um modo de vida, um modo de ver o mundo, uma filosofia. É assim que a gente tem que pensar. E também no seu aspecto mais profundo, uma escola de mistérios. Então, não explanar o Dharma para quem vai fazer mau uso dele, para quem não está preparado, para quem talvez não vai distorcer o ensinamento. Tudo isso é a compaixão impura, porque é compaixão sem discernimento, é compaixão sem sabedoria. Então, querendo fazer o bem, eu estou fazendo mal, eu estou causando danos aos outros. E ele continua aqui nesse ponto. Todas essas atitudes, elas derivam de uma compaixão impura, mesmo que pareçam ajudar, né? Eu posso ter uma boa intenção. E aquela velha história, aquele clichê, de boas intenções o inferno está cheio. Porque mesmo que pareçam ajudar, elas resultam em malefícios ainda maiores no longo prazo para aquela pessoa e para mim também. Eu vou sofrer as consequências kármicas daquilo. Eu dei sorvete para um diabético que me pediu um sorvete, ele comeu o pote inteiro e a sua saúde piorou. Né? É claro que isso eu vou sofrer as consequências kármicas disso. Eu fiz mal para alguém. E a gente pode usar isso como uma metáfora para os ensinamentos espirituais, para o Dharma também, né? E para nós mesmos também, a gente também não chegar com muita sede ao pote, não querer tomar o pote inteiro, sabendo que a gente está num processo que é gradual, é lento. Por isso que eu falei, não adianta ficar só no presente, tem que pensar no futuro. É um processo para várias vidas. Aonde eu me vejo no futuro? Como eu me vejo no futuro? O que eu posso mudar agora? O que eu posso trabalhar para no futuro chegar a tal meta? E aí continuar a partir daí. A Sharon tá aqui, né, que ela estuda Cabala. A tradição da Cabala, eu acho que tem muito isso de essa preocupação de pensar ao longo prazo, né, que a pessoa chega a uma certa idade, ela vai se aprofundar ainda mais no estudo. Também em tradições indianas, na Índia clássica, tinha muito disso também, né? A partir de determinado ponto na vida, a pessoa cuida de tais e tais assuntos, e ela vai se aprofundando mais, né? Não é que ela vai deixar a espiritualidade de lado, mas depois que ela vai adquirindo mais experiência, mais estudo, aí ela pode buscar se aprofundar mais na via espiritual. Então, ter esse cuidado. E até em relação à nossa própria vida também. Para que a gente acabe não causando mais danos a nós mesmos, né? Porque o caminho é muito bonito, mas aí, nisso a gente pode se afobar e querer. E a gente não pode querer pular numa cachoeira de cabeça, porque a cabeça pode acabar batendo numa pedra que está ali. A gente tem que ir aos poucos e removendo as pedras do caminho. Então, ser gentil, e aqui eu coloquei esse bonzinho entre aspas, né? Porque é muito no sentido que eu entendi. Então, ser gentil, ser bonzinho com pessoas perversas, não disciplinar os filhos, nem os alunos, não gerar o círculo protetor na prática de meditação, impedir a invocação das deidades iradas, as deidades que protegem a mandala, que protegem a mente, que expulsam as perturbações internas e externas, e daí por diante, são formas impuras de amor. A bondade amorosa, que é tanto falada no budismo, um ponto essencial, Maitri, o amor incondicional, não é um mero ser bonzinho. De novo, não é ficar afagando as outras pessoas, e nem nós mesmos ficar passando a mão na nossa própria cabeça ou na cabeça dos outros. Muito pelo contrário, né? Não é para ser conivente com os erros, nem nossos nem alheios. O ideal seria isso. É claro que em relação aos nossos, a gente acaba sendo mais conivente, porque o poder da ignorância é tão forte que na nossa mente só os outros erram, né? Só os outros estão errados. Eu não.
Só os outros têm problemas. Eu não. Mas o fato é que a gente não pode ser conivente, complacente. Era essa palavra que eu estava procurando. Não podemos ser complacente com a destruição das coisas, com a degeneração das coisas, com a nossa própria degeneração, corrupção. Aqui ele dá um conselho para quem é pai, né? Eu não sou pai. Na Sáquia muitos eram porque muitos não eram monges, como eu tinha dito. Então, aqui ele está dando a dica: discipline os filhos. É claro que a disciplina tibetana medieval é diferente da disciplina atual, mas ainda assim, né, ter esse cuidado, não ser negligente com os filhos, com os jovens, enfim, e nem com os alunos. Como eu sou professor, aí veio o vício aqui de colocar aluno, mas é claro que no contexto budista deles aqui, muitos aqui são lamas avançados que tinham discípulos, eles estavam pensando muito nesse sentido dos discípulos também, né? Mas a gente pode pensar também no contexto educacional, né, que é necessária a disciplina na vida. Porque a disciplina, ela ajuda a controlar esse poder do eu. É claro que não pode ser uma disciplina desumana, violenta, etc. Mas a gente tem que saber que numa vida coletiva tem que haver limites, né, para as nossas perturbações, para que o eu não se infle tanto. E não gerar o círculo protetor na prática de meditação. É muito importante quando a gente vai meditar gerar esse círculo protetor. Um círculo de luz branca ou luz amarela, pode haver variações aqui. Mas um círculo de luz que protege o ambiente, que protege o nosso campo mental. Pra, é uma mandala que está sendo fechada, né? Numa linguagem teúrgica ocidental, é uma egrégora que está sendo montada. Então é muito importante ter esse cuidado, fechar o círculo. Interessante ele ter colocado isso aqui. É uma forma impura de amor, né? Você vai meditar com um grupo de pessoas e você não ensina elas a gerar esse círculo, pode ser uma cúpula de luz, enfim, um campo de luz. Elas vão ficar suscetíveis, elas vão ficar expostas. Então, é importante sempre que a gente for meditar em grupo, sozinho, gerar esse círculo mental. É um campo de força, digamos assim. E impedir a invocação de deidades iradas, porque eu tenho medo das deidades iradas, porque elas são flamejantes, elas têm aparências iradas, elas carregam armas, elas pisam sobre cadáveres que representam as perturbações em nós. Não ter medo dessas deidades, porque elas representam o aspecto irado da compaixão. Esse aspecto da compaixão que expulsa as perturbações é um aspecto protetor. E tem a ver também com Víria, tem a ver com a reta energia, poder de superação desses obstáculos, superação dos kleshas. Então, não cair nessas formas impuras de amor, né? Não se iludir aqui. Eu acho que na sociedade ocidental as pessoas se iludem muito sobre isso e acabam tendo uma leitura errada do próprio budismo sobre isso também. E por isso muitas vezes não levam o budismo a sério, né? Eu estava falando com um amigo monge sobre isso, né? Que aí de repente o budismo vira uma coisa que você pode adaptar de todas as formas que você quiser e de repente você pode até ter um tapete no seu banheiro, né? Pode forrar a sua privada com a cara do Buda, ou com a cara de Ganesha, ou alguma coisa do tipo. Aqui no Brasil acho que não fazem isso tanto, mas na Europa e nos Estados Unidos é muito comum o povo fazer isso, né? Ah, a toalha do meu banheiro aqui tem um Buda bordado. O desrespeito que há com o Dharma, com a tradição, por não entender a seriedade que é o caminho. Porque de Jesus ninguém tem coragem, né? Ninguém vai ter coragem de fazer isso com uma imagem de Jesus. De Maomé, Muhammad, então que o diga. Aí que ninguém vai ter coragem mesmo de fazer algo desse tipo. Mas com as imagens mais do Oriente, chamado Oriente Extremo, todo mundo acha que pode fazer o que quiser com elas, porque acha que isso é só uma psicoterapia complementar, é só algo para acalmar a mente, para gerar um bem-estar, uma autoajuda, enfim. Deixando a digressão aqui de lado,
Então, vou tomar uma água aqui. Deixar de erradicar o equívoco de que temos um eu inerente. Esse é o grande problema. E não adianta ter medo da palavra vazio. Não adianta reclamar, "Ah, eu não gosto dessa palavra. Não acho que deveria traduzir assim." Ok, o eu não é substancial. O eu é zero. O eu é vazio. É falta de eu. Tanto faz, mas a questão é que não dá para fugir dessa ideia. Não há um eu em instância última. A natureza última do eu é o vazio. A natureza última do eu é o não eu. A natureza última do eu não há um eu inerente, um eu que surge por si próprio. É claro que em termos relativos há esse eu, mas enquanto a gente acha que ele existe de uma forma última, que ele surge de si próprio e não da interdependência, então a gente não tá realmente sabendo lidar com essa ideia, né? E aqui eu não estou falando que eu saiba, Sakyapanta sabia, ele era um lama avançado. Mas a questão é que a gente tem que buscar aprender, né? Tem que se voltar para essa ideia do vazio, realmente meditar sobre o vazio. Eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. Então, deixar de erradicar esse equívoco de que temos um eu inerente, um eu separado, essencialmente separado, de que ele é uma essência separada, aspirar à vida mundana e à vida que almeja a libertação do samsara ao mesmo tempo. Então, aspirar à vida mundana e ao Dharma ao mesmo tempo, né, querer seguir a dois mestres, ver as virtudes com espanto, por não entender que todos os fenômenos são shunya. Então, ver as virtudes como se fossem algo mágico, ou como se fossem algo pessoal, da personalidade daquela pessoa, e não um modo de agir que, na verdade, depende do vazio, depende justamente de não haver um eu ali, não pode haver um eu virtuoso. Se há um eu virtuoso, então não é virtude. A virtude não pertence ao eu. Ela não é uma posse. Então, ver as virtudes com espanto por não entender que todos os fenômenos são shunya, todos os fenômenos são vazios de existência inerente, não existem por si próprios, mas que, na verdade, os fenômenos são interdependentes, tudo surge na interdependência e as próprias virtudes, né, elas surgem na dependência umas das outras. E eu gosto da palavra vazio. Eu acho que é uma boa tradução. Vazio de existência inerente. O Tsongkhapa, ele esclarece isso muito no Lama Rinpoche, né? Quando a gente falar no vazio, pensar que é vazio de existência inerente. Fica uma tradução mais longa, mas é exatamente para reforçar esse ponto, que não está negando a existência de nada, não está nem negando a existência relativa do eu, mas pensar que é justamente isso. As coisas, elas existem de forma relativa, interdependente, inclusive as virtudes. Para desenvolver uma virtude, tem que desenvolver a outra. E todas as virtudes têm que ser desenvolvidas a partir dessa perspectiva de vazio de interdependência, para a gente saber que não basta só desenvolver uma e não ter a outra. E aí entra a questão da sabedoria, né? A sabedoria como essa grande mãe das virtudes. A sabedoria justamente como esse guia, como o olho, prajna, como o olho das outras paramitas. Então, por isso que é essencial buscar compreender o vazio de existência inerente. Buscar compreender e se esvaziar desse senso de eu, mas não só se esvaziar de eu, mas entender que todos os fenômenos carecem dessa substancialidade aparente, que tudo é interdependência, tudo é interconexão, tudo está interligado. No mundo fenomênico, nenhuma partícula é indivisível, nenhum átomo, nenhuma molécula é indivisível, nenhuma partícula subatômica é indivisível. As coisas surgem, desaparecem, ressurgem na dependência de causas e condições. Isso é o mundo fenomênico. O suprafenomênico é outra história, mas aqui é pensar no mundo fenomênico e como lidar com ele e como entender esse mundo fenomênico. Entender que uma vez que a gente se abre para esse vazio, a gente percebe essa interconexão, essa interdependência, né? Perceber o vazio de eu dá espaço. Ficamos vazios como o espaço.
como se fala muito nos textos, né? É vazio como o espaço, como o elemento a caixa, o espaço que é preenchido, então, por essa interdependência de todas as coisas, essa teia da vida, essa corrente de causalidade profunda. E aí, como a gente vai guiar as nossas ações, já que tudo é interdependente, já que estamos nesse grande circuito interconectado, somos os fios desse circuito interconectado. Então, não dá para fugir disso. E mesmo que eu evite tudo isso e dedique as práticas ao bem-estar de todos os seres, ainda assim são dedicações impuras, porque eu estou ignorando um ponto básico do Dharma budista. É um dos três principais aspectos da senda do Dharma. É Shunya, é o vazio. É um dos três principais treinamentos, inclusive. Lembra? Os três principais treinamentos. Shila, a ética ou a harmonia. Dhyana, a plena atenção. E Prajna, a sabedoria que leva para essa compreensão do vazio. Shunya é uma dessas grandes marcas distintivas do ensinamento budista. Claro que há exageros, muitas vezes, né? E aqui, na visão Yogacara e na visão Shenton, a gente percebe que há níveis de vazio, que a realidade não para nesse vazio, que o Nagarjuna não está falando de um vazio metafísico. Isso aqui não é metafísica, mas é entender o fenômeno, é entender isso que a gente chama de eu. Porém, é um ensinamento essencial, né? E é o que leva para a libertação do samsara e que está presente em outras tradições também. Talvez não tão enfatizado, mas a gente até vê aqui ali em outras tradições indianas, na escola Nyaya, até na Vedanta Advaita eu já vi a palavra Shunya sendo usada. E na tradição da gnose sufi, né, no sufismo gnóstico, a gente vê a ideia de fana. E tem textos do Ibn Arabi que estão muito indo por esse sentido também, né? Que primeiro, para entender a unidade, para chegar a Allah, é necessário fana, é necessário entender esse vazio de todas as coisas. Como todas as coisas são vazias, né? É a chamada extinção do senso de separatividade. E perceber que toda essa interconexão, ela é apenas uma manifestação, ela é um véu do Dharma Dhato, ela é um véu da realidade última, do elemento uno indestrutível. Saiba que, mesmo com boas intenções, e por mais que tais práticas e condutas possam parecer puras, elas não são retas, pois não estão de acordo com a reta senda do Buda. Então, é pensar naquela ideia do summum bonum, né? Será que essa conduta é uma reta conduta? Será que é uma reta compreensão que a guia, uma reta motivação? Caso contrário, elas não estão de acordo com a senda, porque o que é a senda do Buda? É o nobre óctuplo caminho. E qual que é o nobre óctuplo caminho? É a reta compreensão. Aí entra a viveka, né, entra o discernimento, prajna, sabedoria, entra uma reta visão. Tudo isso para dar essa mesma ideia de discernimento e sabedoria. Essa é a reta compreensão. A partir daí vem um reto pensamento, o reto pensar, ou a reta intenção. Vem a reta fala também, né? Vem a reta ação, as três portas da ação: pensamento, intenção, a fala e a ação de corpo, a reta ação. O reto meio de vida. Aí chegamos no reto meio de vida, né? O meu sustento. Aquela coisa, guiado por ahimsa, guiado pela não violência, né? Eu não vou, que nem a gente vê aqui, eu não vou doar armas para alguém fazer o mal, eu não vou vender armas, eu não vou trabalhar com abate de animais, coisas do tipo. Então, esse reto, eu não vou explorar os outros, eu não vou estimular os vícios alheios também, né? Daí vem as outras retas, os outros retos aspectos, né? Tem que ter uma reta resolução, uma reta energia, que tem a ver com a ideia de víria, mas no Nobre Óculo pro Caminho é outra palavra, na verdade, que está lá. Mas ter essa conduta reta. Tem que buscar uma reta
contemplação, uma reta memória do ensinamento, né? Que tem a ver com a ideia de dhyana, da plena atenção, que também é a palavra smriti, essa reta memória, esse não deixar de ter os ensinamentos em mente a todo momento, mesmo quando estiver fazendo outras coisas, ainda assim tentar manter a mente de algum modo ainda focada no Dharma, né? Não permitir que as situações da vida apaguem a nossa memória do Dharma, porque se apaga a memória, a gente acaba esquecendo de agir de uma forma adequada também. Então, deixar que o Dharma vá guiando as nossas ações ao longo do dia a dia, da rotina, etc. Essa reta memória, contínua lembrança. E o reto samadhi, a reta contemplação, né? Essa palavra que é tão difícil de traduzir, samadhi, às vezes como contemplação, né? Mas como esse estado justamente dessa mente que está plenamente focada no Dharma, que está plenamente focada no seu objeto de meditação. E quando você contempla algo, você se torna aquilo que você contempla. E vem a intuição daquilo que você contempla. Né? A sua mente se colore com aquilo. Ela se unifica a essa fusão. Samadhi é essa fusão. Em suma, se a prática for realizada com uma pura motivação, o aprendizado, a reflexão e a meditação estiverem em harmonia com os ensinamentos puros, então esse é o Buda Dharma. Esse é o veículo dos Bodhisattvas. Esse é o Mahayana. Essa é a senda. Se a prática tiver uma pura motivação, uma reta motivação, com uma reta reflexão, uma reta meditação, uma reta harmonia ou ética e ensinamentos retos. Então, esse é o Buda Dharma. E esse é o grande teste do caminho. Eu falei mais cedo. A mente é o grande campo de batalha. A gente tem que ter discernimento. E a gente tem que saber, então, usar esse discernimento para realmente poder julgar. Ah, isso aqui faz sentido. Ah, isso não faz sentido. Se isso faz sentido para mim, se eu refleti, meditei, isso faz sentido, isso tem lógica. E aqui isso faz sentido não no sentido de que, eu senti que é algo bom. Nossos sentimentos nos enganam, né? A gente não pode ser emocionado aqui. Mas se a lógica e se a intuição, há uma boa intuição sobre aquilo, então a gente vai aos poucos estudando, se aproximando, observando, né? Observando as pessoas, observando quem segue isso, vendo se há coerência, com cautela, com moderação, porque também faz parte do caminho a moderação. Ela é sempre chave aqui em todos os sentidos, né? E moderação tem a ver com discernimento também. Então, esse foi o texto de hoje. Os votos do Bodhisattva, do Sakyapandita. E na semana que vem a gente continua com outro texto, talvez dele ou de outro personagem vinculado a esse núcleo inicial da escola Sakya.